hoje eu estou em um dos mais belos e históricos países aqui do leste europeu. Bem-vindos à Polônia, região de Cracóvia. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar. Para fazer isso é bem simples, basta clicar nesse botão vermelho, inscreva-se, que está do lado direito embaixo desse vídeo. Em seguida vai aparecer um sininho, você clica nele e seleciona a palavra Todas. Pronto, fácil assim, só não esquece de dar o seu like e comentar o que mais te agradou, eu vou tentar responder todo mundo. Apesar de não ser considerado um dos países mais afetados da Europa pelo coronavírus, a Polônia declarou quarentena logo no início da pandemia, lá em março. E foi decretado o lockdown e o comércio, as escolas e as fronteiras foram fechadas. O país criou até um aplicativo que ajuda o governo a ter controle sobre a circulação da população e saber quem de fato está fazendo a quarentena. O sistema pede ao longo do dia de forma aleatória que as pessoas mandem uma selfie para provar que realmente estão em casa. E até que eu achei bem interessante. Em função de todos esses esforços, os números de infectados e mortos aqui foram bem menores do que muitos países vizinhos. E por isso, o país vem retomando as suas atividades em ritmo gradual. As fronteiras foram reabertas para a União Europeia, Reino Unido, Canadá e alguns países da Ásia. A Polônia é um país do leste europeu, localizado na costa do Mar Báltico. É um lugar que permaneceu praticamente intacto, resistente ao tempo e aos fatos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O país tem em torno de 38 milhões de habitantes e se estabeleceu como república democrática apenas em 1989 e o seu atual presidente é o Andrzej Duda. O país é conhecido por sua história, por seus castelos, praças e belíssimas construções. A Polônia é de fato uma prova viva de que é possível viajarmos no tempo através do turismo. Para chegar até aqui não existem voos diretos saindo do Brasil, por isso a melhor opção é fazer uma conexão em alguma cidade da Europa, como Londres, Amsterdã ou Zurique. E só depois seguir viagem para o aeroporto de Cracóvia. No meu caso eu vim de São Paulo e o trajeto demorou cerca de 17 horas no total. Graças à sua peculiar arquitetura e história apaixonante, presente em cada canto da cidade, a Cracóvia é um dos lugares mais surpreendentes e bonitos de toda a Europa. Localizada no sul do país, nas margens do rio Vistula, é a segunda maior cidade da Polônia, com quase 775 mil habitantes. Aqui encontramos uma herança cultural extensa, que atravessa as épocas do gótico, do renascentismo e do barroco. Para conhecer a cidade, eu mais do que recomendo que você contrate um guia. Com ele pode ter certeza de que a sua passagem por aqui será muito mais proveitosa. E foi exatamente o que eu fiz. Uma dica importante: em cidades turísticas como essa, facilmente você encontrará profissionais que falam o português. Só não pode deixar para contratar o serviço em cima da hora, hein? Vai nos apresentar esse belo lugar é minha amiga Edith e que fala um português muito bem falado. Nós começamos o programa de hoje em frente a um lugar que é muito representativo para a cidade de Cracóvia, o Castelo de Wawel. Há indícios de que a cidade começou por aqui. Vocês têm uma noção de quando foi fundada a cidade de Cracóvia? Infelizmente não se sabe com certeza quando a cidade foi fundada. A colina de Wawel foi habitada desde tempos imemóreis, desde o período paleolítico. Os antepassados dos polacos, os eslavos, chegaram aqui no século VII. E após a formação do Estado polaco no século X,
A colina de Wawel tornou-se o centro político e eclesiástico da Polônia, tornando-se a sede dos soberanos do nosso país. No século XIV foi aqui construído o primeiro castelo. Foi o rei Casimiro III o Grande, um dos mais sábios dos soberanos da Polônia, que ordenou esta construção. Vamos lá conhecer o castelo? Sim, naturalmente. Reserve pelo menos meio-dia para visitar o castelo, pois dentro dele há muito para ver, desde pátios até a catedral, que infelizmente não podemos gravar ou fotografar lá dentro. Em estilo gótico, o castelo teve o início de sua construção por Casimiro III, que reinou por aqui entre 1333 até 1370. Sem dúvida, é um dos lugares mais interessantes da Cracóvia. Para a gente começar o nosso tour aqui pelo centro histórico, um ponto super interessante é a Universidade de Cracóvia, que é uma das mais antigas da Europa Central. Sim, a Universidade de Cracóvia foi fundada em 1364 e é a mais antiga da Polônia e segunda mais antiga da Europa após a Universidade de Praga. Apesar de integrar a União Europeia desde 2004, a moeda adotada pelo país é o zloty polonês. Um zloty é equivalente a R$ 1,40. Infelizmente, não é possível encontrar a moeda polonesa na maioria das casas de câmbio aqui no Brasil. Por isso, a minha dica é que você leve em euro e faça a troca quando chegar aqui na Polônia, pois são poucos os lugares que aceitam o euro. Os preços de quase tudo aqui são bem mais amigáveis se comparado aos outros países da Europa, ou seja, um ótimo destino no quesito custo-benefício. O ponto central da cidade é a Praça Hennique. Aqui sempre foi uma praça? Não, no século XI aqui encontrava-se um enorme cemitério cristão dos primeiros habitantes de Cracóvia e mais tarde, no século XII, também uma povoação. Aqui geralmente concentrava-se a vida dos cracovianos, a vida cultural, econômica, religiosa, todo. Aqui do outro lado da praça temos a Igreja Mariana, que tem uma história, algumas histórias interessantes. De hora em hora é tocado uma música. Um toque de clarim, chama-se hejnał em polaco. E me conte um pouquinho dessa história, por que é tocado? No século XIII, quando os tártaros várias vezes atacaram a Cracóvia, uma madrugada um vigia, percebendo os inimigos, pegou na trompeta, começou a tocar este clarim para avisar os habitantes de Cracóvia, mas naquele momento ele foi atingido por uma flecha, a flecha atravessou a garganta dele e a música foi acabada bruscamente no meio na metade da execução. Mas ele conseguiu avisar os cracovianos e eles conseguiram defender a Cracóvia e por isso toca-se este hejnał do topo desta torre. A Edith vai nos mostrar agora um negócio interessante aqui na porta da igreja. O que é isso aqui? É um instrumento para castigar as pessoas como tu. Como eu? Por quê? Cometeste bebedeira? Não. Adultério? Não. Palavrões ao público? Um pouquinho.
Sim, vai. E não é brincadeira não, eles ficavam aqui até 24 horas de castigo. Boa parte das atrações turísticas de Cracóvia estão nos arredores do centro histórico e é super viável caminhar entre elas. O transporte público aqui é eficiente e pontual, e uma das vantagens é o sistema de ônibus e bondinho, mais conhecido como tram, e eles são interligados, ou seja, é possível comprar um só ticket e usar nas duas modalidades. A passagem custa por volta de 3,80 zloty e pode ser utilizada uma única vez, mas fique atento, pois essa passagem você pode trocar de linha ou meio de transporte por até 40 minutos. Além disso, existem outras 3 opções para quem pretende usar o transporte público com mais frequência. Tem o bilhete de 24 horas, que custa por volta de 15 zloty, o de 48 horas por 24 zlotys e o de 72 horas, que custa 36 zlotys. Agora, se você pretende visitar outras cidades do país, a minha dica é que você alugue um carro, assim terá independência e conforto para pegar a estrada rumo às belíssimas paisagens que só a Polônia tem para oferecer. Edith, nós estamos no bairro Judeu. Como é que esse bairro começou? Tudo começou aqui em Cracóvia. Sabe-se das fontes históricas que os judeus foram ali presentes desde o século XI. Mas em 1494, em Cracóvia, rebentou um grande incêndio e, em seguimento, os judeus foram acusados de causá-lo. Em seguimento dos incidentes que tiveram lugar entre os judeus e a população cristã, os judeus foram forçados de deixar Cracóvia e mudar para Kazimierz. Aqui foi fundado um bairro judeu. A visita ao bairro Judeu é feita a pé e dura em torno de 3 horas. Aqui é possível visitarmos 3 sinagogas e aprendermos um pouco sobre a história, religião e os costumes dos judeus. Edith, você trouxe um objeto interessante para a gente. O que seria isso? Isto é uma mezuzá, mas eu vou explicar mais tarde. Podemos passar, eu vou mostrar. Vamos lá. Agora, qual foi o papel dos polacos? Porque aqui era praticamente uma capital naquela época. Os polacos eram considerados pelos nazistas como uma raça inferior, mas não tão inferior como os judeus. Eram destinados para trabalhar como os escravos. Cracóvia fora eleita a capital do governo geral, pois, na opinião nazista, foi a velha cidade alemã que finalmente voltou para as mãos dos verdadeiros proprietários. Antes da guerra, haviam por volta de 65 mil judeus na cidade. Após deportações e ao massacre do Holocausto, sobreviveram somente 5 mil. Escolher onde se hospedar é um ponto muito importante na hora de planejar a sua viagem. E aqui na Cracóvia não é diferente. Se você busca estar perto das atrações do centro histórico, a Cidade Velha é uma ótima opção. E não é difícil encontrar hospedagens mais baratas e aconchegantes. É só dar uma boa pesquisada, além da comodidade de estar perto de ótimos restaurantes. Agora, se você prefere uma estadia mais animada, o Kazimierz é o antigo bairro judeu da cidade. É uma das áreas mais boêmias da Cracóvia. E mesmo assim você estará perto das principais atrações turísticas.
Olha, Rodrigo, podes ver este buraco aqui? Sabes o que é isto? Não sei. Isto pode ser colocado aqui. Olha, encaixa perfeitamente. Sim, é uma caixa por uma mesusa. Mesusa é um pequeno pedaço de pergaminho onde estão escritas as passagens da Bíblia hebraica. Assim se pode saber que isto era a casa dos judeus. Eu sei que aqui muito próximo tem um museu de Oskar Schindler. Sim, sim. Vamos lá conhecer? Sim, sim, certamente. Este prédio foi construído durante a Segunda Guerra Mundial e foi o prédio administrativo da fábrica de Oskar Schindler. É um edifício original e também este portão é o original portal da fábrica. Eu estou ansioso para conhecer, vamos lá? Sim, vamos, eu tenho os bilhetes. Oh, ótimo! O museu não fala somente sobre Oskar Schindler. A exposição permanente faz uma homenagem a todos que morreram nesse terrível período. Os espaços são interativos e narram a história desde a vida tranquila da cidade antes da guerra até a invasão dos nazistas e a chegada da União Soviética. Eles esperavam a guerra acontecer? Eles acreditavam que ia acontecer a guerra? Eu penso que governo sim, mas a maioria da população não sabia. Naquele tempo, na Polônia, geralmente pairava uma atmosfera de tensão, mas não se sabia exatamente vai ser esta guerra ou não. Isso porque a Áustria dominou a Polônia por algum tempo e eles não acreditavam que Hitler, por ser austríaco, os atacariam. Os cracovianos, sobretudo, não se preocupavam tanto com os alemães, pois lembravam-se deste período sob domínio austríaco. Eles também fizeram a reprodução dos ambientes, como a estação ferroviária, uma barbearia e a exposição dos cartazes que eram pregados em ambientes públicos com suas regras. A Edith estava me dizendo que esses cartazes eram colados por toda a cidade com as regras e que transformava cada vez mais difícil a vida dos moradores aqui de Cracóvia. Eles encontraram-se na praça principal de Cracóvia, que parecia uma praça não polaca. Outro ponto interessante aqui no museu é esse vídeo aqui atrás da gente que mostra um pouquinho da mudança dos judeus para o gueto. Como é que aconteceu? Por que eles mudaram? Para controlar melhor aqueles judeus que foram autorizados a ficar em Cracóvia, as autoridades alemãs decidiram criar um gueto. O gueto foi criado no distrito de Podgórze, perto daqui. 3.000 de polacos que habitavam, que moravam neste sítio, tinham que deixar as suas casas e assumir as casas dos judeus. E 17.000 dos judeus tinham que assumir as casas dos polacos. Apenas 320 construções residenciais. Isto significa que cada apartamento passou a abrigar algumas família, três famílias. Sim. Incrível. Agora, você estava me dizendo que essas placas aqui na lateral desse corredor significam as ruas que os judeus foram expulsos. Sim, exatamente.
Aquilo é um verdadeiro escritório de Oskar Schindler. Aquilo que foi mostrado no filme não é verdadeiro, mas naquele tempo, na época da realização do filme, não se sabia disso. E aqui atrás da gente temos uma obra de arte com as panelas da fábrica do Oskar Schindler. Exatamente, e dentro encontram-se os nomes de todas as pessoas, de todos os judeus salvos por Oskar Schindler, que produziam estas panelas durante a Segunda Guerra Mundial. Essas panelas eram produzidas para o exército alemão. Sim, exatamente. Depois de um clima tão pesado do museu, que fala sobre a Segunda Guerra, os polacos mortos, judeus, eu finalizo a minha passagem aqui pelo museu, nesse lugar onde está o nome de todas as pessoas que o Oskar Schindler salvou, que representa um pouquinho da vida, né, da sobrevivência. Daqui a gente vai conhecer um pedacinho do bairro, do gueto. Sim, naturalmente, podemos ir. Vamos lá. Oficialmente, o nome do país é República da Polônia e o idioma é o polonês, mas também chamado de língua polaca, que é bem parecida com os idiomas eslovaco e tcheco. Mas fique bem tranquilo, pois muita gente, especialmente as pessoas que trabalham no setor turístico, falam inglês perfeitamente. Nós começamos o nosso tour aqui pelo bairro do gueto com uma das coisas que restaram, que são os muros que cercavam os judeus dentro do bairro. Por que esse formato desse muro? A forma deste muro tem a ver com as estelas funerárias dos judeus. Pode ser que aquilo era uma ação um pouco psicológica para dizer, para comunicar aos judeus que eles nunca vão deixar o gueto. Aqui a gente vê algumas cadeiras vazias. Qual é o significado dessas cadeiras vazias? Eles significam os lugares livres que deixaram aqui quando os habitantes do gueto foram assassinados. A Polônia está na zona de clima moderado, o que faz com que dias frios se estendam de outubro a abril. Esses meses são repletos de geada, neve e temperaturas que podem chegar a menos 20 graus Celsius. Já no verão, os dias quentes podem atingir os 30 graus, principalmente no mês de julho. Na minha opinião, a melhor época para visitar o país é entre os meses de maio e setembro, quando as temperaturas estão mais amenas. Quando eu pesquisei sobre os pontos turísticos aqui da Polônia, eu fiquei muito surpreso ao saber que o lugar mais visitado do país não era um dos seus lindos castelos ou monumentos, mas sim o maior campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, Auschwitz. O campo fica localizado no município que tem o mesmo nome, e para chegar até aqui eu saí de Cracóvia e peguei estrada por mais ou menos 1 hora, em um trajeto de 66 quilômetros. Desde o início da produção desse programa eu não queria conhecer esse lugar, mas confesso que após a minha visita ao escritório do Oskar Schindler, fiquei bem curioso, até para conversar com alguns turistas e entender os motivos que os trouxeram até esse lugar. Aqui logo na entrada nós vemos a forma cruel e sarcástica que os alemães lidavam com a situação. Aqui em cima está escrito:
Arbeit macht frei, que significa com trabalho você será livre, iludindo todos os prisioneiros que entravam aqui. Auschwitz I era o principal centro administrativo do complexo, onde ficavam os antigos alojamentos da artilharia do exército polonês. Foi em 27 de abril de 1940 que essa área passou a se chamar Auschwitz e virou campo de concentração. No início, Auschwitz-Birkenau foi designada para os prisioneiros políticos. O complexo foi ampliado em 1941, em função do grande número de prisioneiros. Um ano depois, a SS iniciou as câmeras de gás, virando um verdadeiro campo de extermínio. Deste ponto, a gente consegue observar o quanto era grande Auschwitz-Birkenau. Há registros de eles manterem aqui mais de 100 mil prisioneiros. Entre o começo de 1942 e o fim de 1944, os trens transportavam judeus de toda a Europa para cá. Em torno de 1,3 milhões de pessoas morreram aqui, sendo 90% deles judeus. O campo foi liberado pelos soviéticos em 27 de janeiro de 1945 e 8 mil prisioneiros foram libertados, a maioria em situação deplorável devido a todo o martírio que enfrentaram. Em 2002, a Unesco declarou oficialmente as ruínas de Auschwitz e Birkenau como Patrimônio da Humanidade. A Jennifer, que é de Natal, me falou um pouco sobre o que sentiu após essa visita. Bem, eu tinha um conhecimento, uma sabedoria sobre a Segunda Guerra, que a gente estuda na escola, mas foi muito emocionante estar aqui e você perceber como as pessoas eram tratadas e pelo sofrimento que eles passavam. É muito impressionante, eu não sei nem como descrever direito, mas fiquei bem emocionada, todos nós. Eu também perguntei ao Craig, que está de férias e é policial em Londres, o porquê da sua visita. Acho que é para ter a certeza que não vamos esquecer essa importante história da Polônia. Nos conseguimos entender ou ter uma ideia do que aconteceu, e quando compreendemos, não deixamos com que aconteça novamente. Infelizmente, hoje estamos expostos a essas coisas no mundo inteiro. Did your thinks and feelings change before see all this pretty close to you? A questão é, como pessoas tinham coragem de deixar isso acontecer? Quem permitiu que pudessem exterminar milhões e milhões de pessoas num curto período de tempo? Meus sentimentos são tristeza, raiva e também respeito pelos que morreram aqui. Eu
finalizo, sem dúvida nenhuma, a matéria mais difícil de toda a história do programa em um local que nos traz pelo menos aquele sentimento de justiça. Pois aqui ao lado da câmara de gás de Auschwitz I foi enforcado Rudolf Höss, que foi um dos criadores e principal general de toda Auschwitz. Mas eu me recuso a finalizar o programa nesse clima pesado. Eu levo vocês de volta lá para o belo centro de Cracóvia. A cozinha polonesa é uma mistura de tradições culinárias eslavas ocidentais e estrangeiras. É rica em carnes e temperos, além de diversos tipos de massas e bolinhos, sendo o mais popular deles o bierhod, que é uma massa cozida recheada com requeijão e batata. Com influência das culinárias turca, alemã, judia, russa e francesa, no geral a cozinha polonesa é rica e o polonês dedica uma parte generosa do seu tempo para desfrutar de suas deliciosas e criativas refeições. Aqui estamos de volta no centro de Cracóvia. Aqui ao meu lado está o Jake, que vai nos explicar alguns outros pontos da cidade. Nós estamos agora no portão de Santo Floriano. How old is this? Eu perguntei para ele quantos anos tem esse portão e essa parede, porque a torre está exatamente nessa posição. This building. Okay. A parte mais antiga da parede é do século XIII, mas esta parte da parede é do século XV. Toda a cidade hoje em dia é cercada por esse paredão, e esses muros foram criados para proteger a cidade. Walls were created for protection. So this wall circles. Yes. Whole city. The whole city. Whole city. Essa daqui é a igreja de São Francisco, que fica de frente para a janela do Papa. Você sabia que o Papa João Paulo II, um dos mais queridos da história, nasceu aqui na Polônia? Pois bem, esse é o lugar onde ele conversava com jovens quando visitava Cracóvia. Dentro da igreja, o que mais chama atenção é o lindo vitral chamado Deus, o Criador. Para o nosso último lugar, quero te mostrar uma vista muito interessante do castelo de Wawel, de uma das pontes que fica em cima do rio Vistula. So Krakow used to be the capital of whole Poland. Yes. So how important? Qual a importância que esse castelo tinha naquela época? At this time? O castelo era o centro da Polônia, porque o rei e suas autoridades ficavam aqui por mais de 400 anos. My friend. Thank you. Thank you so much. I hope we'll meet again soon. I love spend the day with you. You're a great guide. My pleasure. Thank you. Thank you so much.
Todos nós sabemos que o turismo gera o desenvolvimento de uma cidade inteira, por criar vários empregos. E de coração eu espero que esse segmento volte a funcionar, mesmo que aos poucos. Até porque essa é uma atividade essencial para o ser humano. É uma forma de se reconectar com o planeta e manter o equilíbrio com o dia a dia, pois o cotidiano das grandes cidades estão ficando cada vez mais pesados. E eu desejo que o programa de hoje seja uma inspiração para dias melhores. E para você que quiser continuar viajando comigo, eu estou lá nas mídias sociais. É só digitar o meu nome, Rodrigo Ruas, que você já vai me encontrar. Lá no Instagram, além de dicas de viagens, fotos e vídeos inspiracionais, eu faço links ao vivo, onde nós teremos a oportunidade de batermos um papo e falarmos muito sobre viagem. É com esta bela vista para o Castelo de Wawel que eu me despeço do programa de hoje. A Polônia e a região da Cracóvia foi uma experiência única. Aqui tivemos um contato direto com uma fase terrível da nossa história. E ao mesmo tempo fomos agraciados com monumentos e construções praticamente intactas, resistentes ao tempo. Com relação aos polacos, eu vejo um povo forte. Depois da dominação dos alemães, eles entraram nas mãos da União Soviética e o comunismo. E mesmo depois de tempos difíceis, eles estão aqui de braços abertos para receber todos os turistas. A Polônia vai deixar saudades. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem.